lembrança que mora em silêncio dentro da gente. Fica ali, quietinha, mas basta uma brisa diferente, um cheiro de mato molhado e ela acorda com tudo. E hoje foi assim comigo. Senti o cheiro da roupa secando no varal, ouvi um canto de passarinho parecido com o lá de casa e me veio ela, como num sopro, minha irmã. Não tem dia que eu não pense nela, mesmo agora com esses meus 73 anos e os cabelos todos branquinhos. A história que vou te contar é sobre esse amor que a gente carrega até o fim da vida. Amor de irmã, daquelas que nasceram grudadas, viveram grudadas, e que o destino, mesmo sendo duro, nunca conseguiu separar. Então fica aqui comigo até o fim. Escuta com calma, que essa história é de sentir, não de correr. E se ela tocar o seu coração, comenta aqui de onde você está me ouvindo. Eu gosto de imaginar por onde minha voz está andando por esse mundo afora. Aproveita e já se inscreve no canal, deixa aquele curtir e compartilha com alguém que também guarda saudade no peito. Porque essa história não é só minha, é da minha irmã. E eu conto para que ninguém esqueça da flor mais bonita que já nasceu no nosso sertão. Eu conto porque ainda escuto a voz dela quando o vento passa, e ainda sinto o calor da sua mão nas noites mais silenciosas. Falar dela é como abrir uma ferida que nunca cicatrizou por completo, mas também é acender uma luz que nunca se apagou. Nossa casa era simples, de barro e madeira, com um fogão a lenha fumegando o dia inteiro e uma mangueira enorme fazendo sombra no terreno. Ficava num cantinho escondido do interior de Goiás, rodeada de mato, pedra e céu. A estrada que passava por ali era de terra vermelha, daquelas que grudam no pé e ficam para sempre na alma. Eu me chamo Josefina e Violeta era minha irmã. Éramos como gêmeas de sentimento, mesmo tendo 3 anos de diferença. Ela veio ao mundo miúda, tão quietinha, mas com os olhos vivos feito água corrente. Desde que ela nasceu, parecia que meu coração ganhou uma segunda batida. Era por mim e por ela. E assim fomos crescendo, como raízes do mesmo pé de planta. Violeta me chamava de Mainha Pequena. Era brincadeira, mas no fundo tinha verdade. Eu penteava os cabelos dela com folha de mamona, fazia colarzinho de flor, lavava seus pés no riacho e a ensinava a amarrar fitinha no tornozelo para espantar a assombração. E ela ria para tudo. Um riso doce, leve, que enchia a casa de cor. Nos dias bons, a gente corria pelo mato, catando pedrinhas e sementes para brincar de casinha. Montávamos nosso mundo num canto do quintal, com tampinha de garrafa, sabugo de milho e folha de bananeira. À noite, dormíamos na mesma rede, com os pés entrelaçados, ouvindo os grilos e os sussurros do vento. Mamãe era uma mulher de poucas palavras, e papai, mais fechado ainda. Havia amor nas entrelinhas, mas também um silêncio que pesava mais do que devia. A gente andava na ponta dos pés quando eles estavam quietos demais. Mas entre eu e Violeta, bastava um olhar e tudo virava riso de novo. Ela gostava de inventar histórias. Dizia que a mangueira do quintal era mágica e que de noite ela sussurrava segredos. A gente tem que aprender a escutar com o coração, ela me dizia, sentada debaixo da árvore, com o queixo apoiado nos joelhos. Eu acreditava em tudo o que ela falava. Para mim, Violeta era feita de encantamento. Nos dias de feira, íamos juntas com mamãe até o vilarejo. Violeta ficava maravilhada com os tecidos coloridos e os doces em potinho. Quando voltávamos, ela contava que tinha visto fadas disfarçadas de senhorinhas vendendo broa. Ela via poesia onde eu via poeira, e isso me ensinou a olhar o mundo com mais ternura. Havia um lugar especial no fundo do quintal, perto do bambuzal, onde a gente escondia nossos tesouros, desenhos feitos com carvão, pedacinhos de pano bordado, cartas que nunca mandamos. Era o nosso segredo, nosso mundo de duas. A gente prometeu que, não importasse o que acontecesse, aquilo ali seria sempre nosso. Teve um dia em que ela cortou o pé num vidro escondido na terra. Eu a carreguei no colo até em casa, mesmo sendo pesada para mim. Lavei o machucado, enfaixei com tirinha de lenço e ela, entre lágrimas, me olhou e disse: "Um dia
vai ser você cuidando de mim para sempre, né? Eu ri, sem imaginar o peso daquela frase. A Violeta tinha um jeito de se encolher quando algo não estava bem. Às vezes, ela parava de brincar, ficava quieta olhando para o nada. Eu perguntava, e ela só balançava a cabeça. É só o vento dentro de mim, mana, ela dizia. Na época, eu não entendia. Hoje, sei que o vento já levava um pedaço dela. Nos dias em que o silêncio da casa era maior, eu puxava ela para o terreno, cantava cantiga de roda, dançava feito doida só para ver aquele riso dela voltar. Às vezes funcionava, outras vezes não. Mas eu insistia, porque eu sabia que o mundo lá fora podia ser duro, mas ali com a gente ainda dava para ter leveza. Violeta era sensível demais. Se alguém gritava, ela se encolhia. Se um bicho se machucava, ela chorava. Se via um passarinho preso, queria soltar. Ela era coração puro, sem casca, e isso me dava medo. Eu queria protegê-la de tudo, mas não sabia de onde vinha o perigo. Tinha noites em que ela acordava assustada, agarrada em mim, com os olhos molhados. Eu perguntava o que foi, e ela só dizia, sonhei feio. Eu a apertava contra o peito e cantava baixinho, igual mamãe fazia quando a gente era bem pequena. E ela dormia de novo, com a testa suada encostada na minha pele. O tempo passou e a gente cresceu. Eu comecei a ajudar mais nas tarefas da casa, e Violeta, mesmo mais quieta, continuava grudada em mim. Quando eu ia pro roçado, ela ficava me esperando na beira da cerca. Quando voltava, ela me contava os sonhos que teve enquanto eu não estava. Apesar de tudo, havia muita beleza na nossa infância. Era como se, mesmo com as nuvens carregadas no céu, a gente ainda encontrasse pedacinhos de sol no chão do quintal. E foi nesses pedaços de luz que a gente se agarrou por muitos anos. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que Violeta já dava sinais. Sinais que eu não entendi, sinais que talvez ninguém quis ver. E essa é a parte que mais dói. O que se cala, o que se repete no escuro, o que vai apagando aos poucos uma luz que nasceu tão bonita. E foi assim que duas meninas se tornaram uma só, porque quando Violeta começou a se perder por dentro, fui eu que precisei ser corpo, voz e abrigo para ela. Até o fim. Eu tinha acabado de completar 14 anos quando comecei a notar que Violeta já não era mais a menininha que se agarrava na minha cintura pedindo para brincar de casinha. Ela estava com 11, o corpo ainda franzino, mas os olhos... os olhos já não tinham mais aquele brilho de antes. Tinham se tornado mais fundos, como se guardassem coisa demais para uma criança só. Era um tempo de seca brava. A terra rachava no terreno e o sol batia forte na testa da gente. Mesmo assim, Violeta vivia de meias, escondendo os pés. Dizia que era por causa das formigas, mas eu sabia que não era isso. Ninguém sente vergonha do que não foi ferido. Certa tarde, a leveza dela me escapou pelas mãos feito sabão no riacho. A gente estava debaixo da mangueira, como sempre fazia nas horas mais quentes, mas ela não falava nada. Só mexia nas folhas secas com um graveto, a testa franzida. Tá tudo bem, vai? Perguntei. Ela balançou a cabeça devagar, sem levantar os olhos. Tá só um pouco quente, mana. Mas quente sempre foi, né? Insisti, tentando fazer ela rir. Até ontem tu tava dançando no terreno como se fosse festa. Ela soltou um sorrisinho fraco, mas logo voltou ao silêncio. Só tô cansada, Josefina. Às vezes parece que o mundo pesa demais pra mim. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Violeta nunca foi de dizer essas coisas. Era menina de sonho, de história inventada. E agora dizia que o mundo pesava? Eu senti um arrepio que não vinha do vento. Teve um dia que ela caiu na cozinha e bateu o cotovelo. Sangrou pouco, mas ela entrou em pânico. Chorou com um desespero que não combinava com o corte. Não conta pra ninguém, mana, implorou, com os olhos arregalados. Promete que não conta pra mamãe, nem pro papai. Eu jurei, e mesmo sem entender, respeitei. À noite, ela passou a querer dormir sozinha. Disse que estava ficando mocinha e que precisava de espaço. Mas eu sabia que era mais do que isso.
O jeito como ela se cobria até o pescoço, como olhava para o escuro com os olhos arregalados, me deixava com o coração apertado. Vi, você teve pesadelo de novo? Perguntei uma noite, ao ouvir ela soluçando baixinho. Ela demorou para responder. Depois murmurou. Sonhei que eu caía num poço fundo, escuro, e não tinha ninguém lá em cima para puxar a corda. Me aproximei devagar e segurei a mão dela. Eu tô aqui, viu? Eu sou tua corda. Se tu cair, eu te puxo. Nem que seja com as 2 mãos feridas. Ela apertou minha mão de volta e foi a primeira vez em dias que dormiu tranquila. Nos dias seguintes, tentei fazer com que ela se abrisse. Cozinhei os bolinhos que ela gostava, levei flores do quintal, contei histórias engraçadas. Às vezes ela sorria, mas era um sorriso vazio, sem raiz. Obrigada, mana. Você sempre tenta, ela dizia. É que tem coisa que nem flor e nem história consegue curar. Uma tarde, depois da lida no quintal, me sentei ao lado dela no degrau da cozinha. Vi, você confia em mim? Perguntei. Ela assentiu. Então me fala, qual é o bicho que te morde por dentro? Ela ficou em silêncio, os olhos marejando. Ele não morde, mana. Ele sussurra, e cada vez mais alto, e eu não sei como calar. Senti um nó na garganta. Aquilo não era coisa de criança. Era dor grande, antiga, escondida. Eu abracei ela com toda a força que meus braços finos permitiam. Se ele sussurrar de novo, me chama. A gente grita mais alto que ele. Violeta me olhou com aqueles olhos de rio fundo e disse: Cê acha que quem quebra por dentro um dia consegue colar de novo? Respirei fundo. Não sei, Vi. Mas se não colar, a gente costura. Mesmo que fique torto, a gente aprende a amar as costuras. Mamãe dizia que era só fase, que era sensibilidade de menina. Mas eu via que era mais. Eu via o medo nas costas curvadas da minha irmã. O silêncio que não era mais só timidez, mas cansaço, como quem grita para dentro. Certa noite, ouvi ela falando sozinha no quarto. Entrei devagar. Tá falando com quem, Vi? Ela arregalou os olhos, surpresa. Comigo mesma, tentando convencer meu coração que ele ainda é bom. Sentei na beirada da rede e acariciei seus cabelos. Ele é bom, só tá machucado. E eu tô aqui para ajudar ele a lembrar. Sempre estive. Naquela noite, a gente dormiu juntas de novo, como quando era tudo mais simples. Ela encostou a cabeça no meu ombro e cochichou. Obrigada por não desistir de mim, mana. E eu respondi baixinho com os olhos molhados. Nunca vou. E foi assim que eu comecei a entender que, às vezes, o amor não é remédio, mas é abrigo. E mesmo que a tempestade continue, se tiver onde se esconder, já é meio caminho para sobreviver. Eu tinha 14, ela 11. E já sabíamos mais da dor do mundo do que muita gente crescida por aí. Mas ali, no meio da seca e do silêncio, havia também uma promessa. A de que enquanto houvesse amor, nenhuma de nós estaria sozinha. O tempo foi passando e Violeta parecia cada vez mais leve por fora e mais pesada por dentro. Ela tinha 12 anos quando começou a andar curvada, como se os ombros carregassem um peso invisível. Eu, com 15, já começava a enxergar o mundo com outros olhos, e o que antes era silêncio, agora era quase grito. A rotina lá em casa seguia igual. Mamãe varria cedo o terreno, papai saía com o facão para a roça e eu cuidava das galinhas. Mas os olhares... os olhares... Papai não olhava mais para Violeta como antes. Tinha um jeito de fitar que gelava minha espinha. Um tempo demorado demais. Um silêncio diferente. Uma tarde, cheguei mais cedo da beirada do rio. Tinha ido lavar uns panos e resolvi voltar pela trilha do fundão. Quando fui entrando pela porta dos fundos da casa, ouvi passos apressados e o ranger da porta do quarto deles se fechando. Violeta saiu logo em seguida, ajeitando a saia, com os olhos baixos e os lábios trêmulos. Vi, tá tudo bem? Perguntei, com o coração acelerado. Ela levou um susto, forçou um sorriso e disse baixinho. Mamãe só estava me ajudando com o vestido. Enroscou na cintura. Mas não era só isso. Eu vi o rosto dela, vi o tremor nas mãos, vi o medo disfarçado no riso.
E ali dentro de mim, alguma coisa se quebrou. Eu não queria entender. Mas entendi. Nos dias seguintes, comecei a reparar mais. Papai chamava Violeta para ajudar em tarefas que não faziam sentido. Segurar a escada, procurar lenha lá nos fundos. E mamãe, por vezes, sumia junto. Violeta voltava sempre quieta, pálida, com as roupas amassadas, evitando o meu olhar. Uma noite, não consegui dormir. Acordei com um barulho leve, passos na madeira do assoalho. Fui até a fresta do quarto dos meus pais. Vi Violeta ali, parada, com os olhos arregalados e mamãe segurando seu braço. Ela tremia como vara verde, sem dizer uma palavra. Meu corpo travou. Eu não consegui entrar, nem gritar. Só fiquei ali, com o coração martelando no peito, enquanto a porta se fechava devagar na minha frente. Nunca mais esqueci o som daquele trinco. No outro dia, tentei falar com ela. Vi, o que estão fazendo com você? Ela me olhou com olhos cheios d'água, mas firmes. Não fala, mana. Se você falar, eles quebram você também. Então deixa eu ir com você. Deixa eu ficar no seu lugar. Ela abaixou a cabeça e respondeu. Já tá no meu corpo. Não tem mais como sair. Foi ali que eu soube que o que morava na minha irmã não era só tristeza. Era invasão. Era ferida. Era roubo. E mesmo sem saber o nome exato daquilo tudo, meu corpo soube. E meu amor por ela cresceu numa medida que só quem vê a dor de quem ama entende. Mamãe passou a vigiar mais, sempre com olhos frios, secos, como se soubesse que eu já sabia. E papai fingia normalidade, como se nada estivesse se despedaçando dentro daquela casa. Mas tudo, absolutamente tudo, já estava ruído. Comecei a deixar bilhetes escondidos para Violeta. Você é minha flor. Eu tô aqui. Você não é o que fizeram com você. Ela respondia com pequenos desenhos. Uma nuvem, uma gota, um sol. Era a nossa forma de continuar vivas. Um dia, ela encostou a cabeça no meu ombro e sussurrou. Se eu sumir, promete que não esquece de mim? Eu segurei o rosto dela com as duas mãos e respondi. Se você sumir, eu vou atrás. Até o fim do mundo. Ela sorriu com tristeza. Às vezes, eu penso em ir embora daqui sozinha, virar vento, virar passarinho. Se virar passarinho, eu viro galho. Para você ter onde pousar. A partir daquele dia, passei a dormir do lado de fora da porta dela. Toda noite. Nem que fosse só para que ela soubesse. Alguém a amava com verdade. Mesmo sem poder impedir, eu seria o abrigo. E foi assim que eu, com 15 anos e alma cansada, entendi que há dores que a gente não pode curar, mas que pode abraçar, que pode escutar, que pode carregar junto, e eu escolhi carregar a dela, mesmo sangrando por dentro, mesmo sem saber o final. Violeta agora tinha 12 anos feitos, mas seus olhos já não combinavam com a idade. Tinham se tornado opacos, como vidro sujo de tempo. Seus passos eram mais curtos, o corpo andava encolhido, e o sorriso... o sorriso só aparecia quando ela esquecia que estava viva. Eu, com 16, sentia o peso do mundo nos ombros. A casa ainda era a mesma por fora, o barro, a mangueira, o fogão a lenha. Mas por dentro, era tudo escuridão abafada. Como se as paredes soubessem, mas se fingissem de surdas. As manhãs começaram a ser mais difíceis. Violeta acordava tonta, sem fome, dizendo que sentia o chão girar. Mamãe dizia que era preguiça de menina criada demais no colo. Papai só bufava e saía, como se a dor dela fosse um ruído inconveniente. Certa vez, ao preparar o mingau, vi que ela não conseguia segurar a colher. A mão tremia. Eu sentei ao lado dela e sussurrei. Quer que eu te alimente, minha flor? Ela sorriu, mas os olhos se encheram d'água. Só se for devagar, mana. Meu peito tá doendo. Eu queria que ela falasse mais. Queria arrancar dela tudo o que lhe arrancaram. Mas ela só se abria em migalhas. Dizia que tinha medo de que, ao contar, tudo virasse mais real do que já era. Então, eu aprendi a escutar o silêncio. O corpo dela começou a definhar. As roupas, que antes serviam, agora sobravam no corpo. Mamãe dizia que era frescura,
que se ela quisesse comer, comia. Mas não era isso. Violeta não queria comer o mundo, queria desaparecer dele. Num fim de tarde, fui buscá-la perto do córrego. Encontrei ela sentada na beira, com os pés dentro da água, a cabeça baixa. Sentei ao lado. Tá doendo muito aí dentro? Perguntei. Ela não respondeu. Só colocou minha mão sobre o coração dela. Estava disparado, como se corresse de alguma coisa sem sair do lugar. Às vezes eu queria voltar a ser pequena, ela disse, olhando a correnteza. Daquelas épocas em que o colo ainda era seguro. Eu segurei sua mão com força. Ainda tem colo, Vi. O meu tá aqui. Ela me olhou com os olhos marejados. Mas teu colo não pode proteger daquilo que já entrou. E essa frase me fez sentir como se o mundo desabasse dentro de mim. Mamãe já não a olhava como antes. Havia desprezo no seu silêncio, como se ela enxergasse na filha um espelho rachado de algo que não queria ver. Papai fingia que tudo estava normal, até sorria às vezes, mas bastava cruzar o olhar com ele para que um calafrio tomasse minha espinha. Comecei a esconder bilhetinhos nos bolsos dela. Frases que diziam, eu te vejo, você não é o que te fizeram, ainda dá para recomeçar. E ela me respondia com desenhos de flores, de pássaros, de estrelas. Coisas que só quem ainda tem uma faísca de esperança consegue imaginar. Um dia, a encontrei no galinheiro, sentada no chão, abraçada aos joelhos. O sol já tinha sumido. Ela sussurrou. Josefina, você acha que quem tá quebrada assim ainda pode ser amada? Eu me ajoelhei na terra e olhei nos olhos dela. Vi, o amor que você carrega é tão forte que mesmo estilhaçada, você ainda brilha. Ela chorou pela primeira vez no meu colo. Choro alto, soluçado, como se enfim tivesse permitido que a dor saísse pela garganta. Eu fiquei ali, em silêncio, balançando seu corpo contra o meu, como mamãe fazia comigo quando eu tinha medo do escuro. Depois disso, ela passou a ter febres recorrentes. Mamãe dizia que era invenção, que era para chamar atenção. Mas eu sabia. Era o corpo dizendo que já não aguentava calar mais o que a alma gritava. À noite, eu a escutava gemer baixo, pedir socorro entre os sonhos. Eu a acordava com beijos na testa, cantando cantigas antigas que vovó me ensinou. E ela me olhava com olhos vazios, mas aliviados. Como se soubesse que, ao menos ali, ela ainda era inteira. Nos raros momentos de riso, ela ainda inventava histórias. Um dia disse que queria virar passarinho e morar no telhado. Lá de cima, ninguém encosta, disse ela. Lá em cima, o vento me protege. Eu respondi, então eu viro o telhado, para você sempre ter onde pousar. E foi nesse tempo que eu entendi que a dor dela já não era só memória, era doença, era corpo, era cansaço. Mas mesmo assim, eu continuava sendo abrigo, mesmo sem teto, mesmo com medo, mesmo sozinha no silêncio. Violeta completou 13 anos com um olhar que não combinava mais com a idade. Tinha nos olhos um cansaço antigo, um peso que eu conhecia bem, mas que doía diferente quando vinha dela. Eu já tinha 17, e mesmo sem nunca ter vivido longe daquela casa, sabia que a gente não podia continuar ali por muito mais tempo. Era como se o ar tivesse ficado mais grosso, mais difícil de respirar, como se a própria casa tivesse se virado contra nós. O silêncio, que antes parecia nos proteger, agora doía no fundo da pele, como uma lembrança que não se esquece, mesmo quando se quer. Naquele fim de tarde abafado, descemos até o riacho para lavar roupa, como fazíamos desde pequenas. A água corria fria por entre nossas mãos, e o som do rio era a única coisa que quebrava aquele silêncio tenso que nos acompanhava há semanas. Violeta estava mais calada que o normal. Com os cabelos colados na testa, ela me olhou de lado, com um daqueles olhos cheios de tristeza quieta, e disse, quase num sussurro, aquele bilhetinho que cê deixou no meu travesseiro ontem, ele me segurou. Eu quase desabei de vez. Eu parei, com a mão ainda segurando a roupa ensaboada, e senti os olhos marejando antes mesmo de conseguir responder. Eu escrevo porque às vezes a gente não sabe o que dizer em voz alta.
E porque eu tenho medo de que você desabe sozinha, sem ninguém por perto para te amparar. Eu te amo, Vi, mesmo quando você esquece de se amar, especialmente nesses dias. Ela sorriu daquele jeito de canto, com os olhos ainda úmidos, como se um pedaço dela se lembrasse do que era leveza. Quando eu leio, mana, eu sinto que ainda existe um lugar onde posso existir sem medo, nem que seja só por 3 linhas escritas no escuro. Aproximei minha mão molhada e passei devagar no rosto dela, limpando um fiapo de sabão que escorria da testa. Era um gesto tão simples, mas tão cheio de tudo que eu queria dizer sem palavras. Era o mesmo gesto que mamãe fazia quando a gente era criança e machucava o joelho. Mas naquele momento era como se eu dissesse para ela: eu tô aqui, eu ainda tô aqui. E você ainda é minha irmãzinha, não importa o que tenham feito com você. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Dona Hilda, uma mulher do povoado vizinho, apareceu lá em casa com um cesto de legumes. Disse que vinha trazer umas abóboras para mamãe. Era uma senhora de cabelo preso num coque baixo, pele enrugada pelo tempo e olhos fundos, mas vivos. Olhos que pareciam ver o que os outros não viam. Enquanto mamãe proseava com ela no alpendre, eu fiquei observando da cozinha, lavando umas panelas. Foi quando notei Violeta parada na janela, de braços cruzados, com o olhar tímido. Dona Hilda a viu e, sem dizer nada, sorriu com uma ternura tão profunda que me deu vontade de chorar. E então ela piscou. Um gesto pequeno, mas carregado de coisa grande. Era como se dissesse: eu sei. Naquela noite, Violeta começou a ter febre. O rosto ardia e os olhos não fixavam mais direito em nada. Fiquei com ela a madrugada inteira, trocando o pano da testa, cantando as cantigas que vovó cantava pra gente quando era viva. Às vezes, ela delirava, chamava por mim como se eu fosse sumir, e eu apertava a mão dela dizendo: eu tô aqui, minha flor, não vou te deixar. Quando o dia amanheceu, ela me olhou com os olhos semi-abertos e com a voz arrastada perguntou: "Cê acha que a gente ainda pode sair daqui, mana?" Demorei para responder. Olhei para o teto de barro, respirei fundo e deixei a verdade escorregar. Eu acho que a gente precisa. Não só pode, a gente precisa tentar, mesmo com medo, porque ficar aqui vai acabar com a gente. Os dias seguintes foram mais pesados. A casa parecia mais estreita, os cantos mais escuros. Mamãe estava cada vez mais ausente, como se olhasse para a gente e visse sombras. Papai, cada vez mais ríspido, e os silêncios dele me deixavam com o estômago embrulhado. Eu e Violeta quase não conversávamos em voz alta, mas nossos olhos falavam tudo. Comecei a guardar a ideia da fuga como quem esconde uma semente no bolso, ainda frágil, ainda sem saber se brota, mas ali guardada com fé. Na feira, uns dias depois, cruzei de novo com Dona Hilda. Eu estava com uma sacola de mandioca e ela me chamou pelo nome. Pegou minha mão com delicadeza e, olhando nos meus olhos, disse em voz baixa: "Se um dia vocês precisarem, minha casa fica depois da ponte. Porta Azul. Eu conheço esse olhar. Já fui esse olhar." Só conseguia sentir. Não falei nada. Mas por dentro, algo acendeu. Uma chama pequena, mas viva. Naquela mesma tarde, levei Violeta até a sombra da mangueira. Não falei. Não precisava. Peguei um graveto e desenhei na terra uma casinha com uma porta azul. Ela olhou. Os olhos dela se encheram. E então ela chorou. Daquele jeito silencioso, mas inteiro. Foi a primeira vez em muito tempo que vi a esperança entrar nos olhos dela sem pedir licença. Ainda não sabíamos o quando, nem o como, mas sabíamos o porquê. E tínhamos uma a outra. Agora tínhamos também um lugar possível. Um destino. Uma chance. Naquela noite, deixei um bilhete debaixo do travesseiro dela, mais longo do que os outros. Não é covardia querer viver. Viver não é só respirar. É sentir que a gente ainda merece algo além da dor. Eu tô aqui, e não vou parar de acreditar em você. Na manhã seguinte, ao acordar,
encontrei uma flor dentro da minha bacia de alumínio. Era uma florzinha de mato, pequena, mas viva, com pétalas miúdas e um caulezinho torto. Sorri sozinha, porque naquele gesto eu entendi. Ela ainda resistia, e isso bastava. E foi assim que a esperança, depois de tanto tempo calada, deu seu primeiro sussurro. Pequena, mas presente. E onde há presença, ainda há caminho. Os dias que vieram depois do sorriso de Dona Hilda foram diferentes. Era como se uma frestinha tivesse se aberto na parede grossa daquela casa. Pequena, quase invisível, mas por onde passava um raio de sol. A esperança não chegou com festa, chegou de mansinho. Em gestos, em silêncios, em olhares que antes eram só tristeza e agora carregavam uma pergunta. Será que dá mesmo para sair daqui? Violeta ainda acordava assustada e a febre ainda vinha nos dias mais quentes, mas tinha algo novo nela. Uma firmeza no olhar, uma vontade que antes eu não via. Ela começou a guardar pedacinhos de pão embaixo da cama sem me contar. Eu só descobri quando fui varrer e vi o pano enrolado com cuidado, escondendo os farelos. Não briguei. Peguei o pano, ajeitei de volta e deixei lá. Era o jeito dela de dizer: tô tentando sobreviver. Um dia, depois do almoço, enquanto mamãe cochilava na cadeira de balanço, escutei batidas leves no portão. Era Dona Hilda, com um pote de doce de mamão nas mãos. Disse que tinha sobrado e pensou na gente. Mamãe não gostou muito, mas fingiu simpatia. Eu me ofereci para levar a vasilha de volta depois. No caminho de volta, Dona Hilda andava devagar, e eu fui junto, como quem não quer nada. Quando chegamos perto da cerca de bambu, ela parou, respirou fundo e olhou nos meus olhos. Eu tinha 11 quando minha dor começou, e levei 30 anos para entender que aquilo não era culpa minha. Minha pele se arrepiou inteira. Ela não precisava dizer mais. Eu entendi. Ela sabia. Não se planeja para fugir da dor, minha filha, ela disse com voz baixa. A gente só sente quando é hora de correr. E quando for, você vai saber. O coração fala. E é ele que você tem que escutar. Abracei aquela mulher com tanta força que meus olhos se encheram sem pedir permissão. Ela não perguntou nada, não pediu explicação. E por isso mesmo eu quis contar tudo. Mas não falei, porque não precisava. Dona Hilda me passou a chave da casa dela, enrolada num paninho. Se um dia não tiver para onde ir, abre minha porta. Voltei para casa com um aperto bom no peito. Era medo e alívio juntos. Violeta me esperava sentada na beira da cama, abraçada aos joelhos. Me olhou, como quem sente quando algo muda. Tirei o paninho do bolso, mostrei a chave e ela arregalou os olhos. Não falou nada, mas sorriu. Um sorriso miúdo, como flor nascendo no meio da seca. No outro dia, comecei a guardar coisas pequenas. Um sabonete enrolado no saquinho de tecido, um lenço que a vovó me deu, um par de meias da Violeta. Tudo escondido dentro do velho baú de milho vazio, lá no galinheiro. Ninguém mexia ali. Violeta também fazia o dela. Começou a escrever bilhetes para ela mesma, frases que me doíam de ler. Eu sou mais do que me fizeram. Ainda tem um pedaço de mim que é só meu. E guardava os papéis entre as dobras do vestido. Eu lia quando ela deixava e sempre chorava, porque ver ela se tentando salvar era a coisa mais bonita que eu já tinha presenciado. Numa tarde, ela se deitou no meu colo e falou: Mana, eu quero viver, com todas as letras. Não só passar os dias, eu quero viver. Comer fruta no pé, andar descalça sem medo, rir sem me assustar. Eu chorei. Não respondi. Só apertei a cabeça dela contra o meu peito e deixei o silêncio dizer tudo. Naquela noite, escrevi no papel mais bonito que eu tinha: Vamos. Quando for a hora, vamos. E deixei no travesseiro dela. O dia ainda não chegou, mas o coração já sabe que vem vindo. E isso agora é mais do que suficiente para manter nossa esperança viva. Aquela semana começou como tantas outras. O calor era o mesmo que fazia o ar pesar nos ombros, a comida pouca, o silêncio grosso, engolindo cada gesto nosso.
Mas nós duas já conhecíamos o que vinha antes da dor. Uma mudança sutil no ar, um jeito diferente que o vento soprava, os bichos do mato calando e a casa. A casa toda parecia prender a respiração, como se tivesse medo do que vinha. E naquela manhã eu senti tudo isso, no meu corpo, no meu peito. Era como se alguma coisa muito ruim estivesse prestes a acontecer, mesmo que ninguém dissesse nada. Violeta acordou antes de mim, o que não era comum. Ela quase sempre dormia um pouco mais, como se no sono encontrasse um lugar onde o mundo não a tocava. Quando abri os olhos e vi a cama dela vazia, meu coração gelou. Fui direto para a cozinha. Mamãe, com a voz seca, disse que papai tinha pedido ajuda dela nos fundos do terreno. Na hora, meus pés esfriaram. Não respondi. Não pedi explicação. Apenas vesti a sandália com pressa e saí, sentindo o coração bater como um tambor descompassado. Atravessei o quintal como quem atravessa um campo minado. As moitas secas arranhavam minhas pernas e o sol, mesmo fraco, ardia na nuca. E então, ali por trás do celeiro, ouvi um som abafado, um soluço engasgado, um não sussurrado tantas vezes que parecia vir do chão. Me aproximei em silêncio e entre as frestas das madeiras, o que meus olhos viram, meu Deus, eu daria tudo para nunca ter visto. Violeta estava de joelhos, com a roupa suja, os cabelos despenteados, o rosto coberto de terra e dor. Papai estava ali, com aquele olhar de fera domada, a voz baixa como se estivesse dando ordens para um bicho. Eu não vi tudo, mas vi o bastante. Vi o suficiente para querer esquecer o mundo. Vi a minha irmã sem alma, sem cor. Meu corpo travou. Quis gritar, mas a voz não saiu. Chorei em pé, com a mão na boca e o coração implodindo. Esperei ele sair. Cada segundo foi um castigo. Quando vi que ele foi embora, como quem sai de um quarto qualquer, sem culpa, sem pressa, corri até ela. Violeta estava deitada de lado, encolhida, com o rosto virado para o chão. Parecia ter saído de si. Me abaixei, toquei sua mão com toda a delicadeza do mundo, como quem toca um passarinho ferido. Vi, sou eu. Tô aqui, mana. Olha pra mim. Eu tô aqui. Ela demorou a reagir. Quando virou o rosto, os olhos dela pareciam de vidro, secos, distantes, como se ela tivesse ficado presa em algum lugar de onde ainda não tinha voltado. Os joelhos ralados, os lábios machucados, a roupa rasgada. Não fazia som, não se mexia, mas quando me viu, deixou uma lágrima escapar, uma só. E isso foi o suficiente para me partir ao meio. Levei ela nos meus braços de volta para o quarto, escondida, protegida. Fechei a porta, tranquei com o móvel e fui lavando cada ferida dela com um paninho molhado. Os olhos dela não me encaravam. Pareciam fixos em algum lugar que eu não podia acessar. Tentei falar, mas tudo parecia pequeno demais. Então eu chorei enquanto cuidava dela, porque não sabia mais o que fazer. Não sabia como juntar os pedaços da minha irmã. A gente vai embora hoje. Já chega. Você me ouviu? Hoje, hoje. Eu te prometo. Ela demorou a reagir, e quando respondeu, a voz era tão baixinha que eu precisei encostar o ouvido para ouvir. Você ainda me enxerga, mana? Ainda acha que eu sou gente? Segurei o rosto dela entre minhas mãos, com firmeza e carinho. Eu vejo você mais do que nunca, minha flor. Você é minha irmã. E enquanto eu respirar, enquanto eu tiver um pingo de força, eu vou te tirar daqui. Por você, por mim, pela gente que a gente ainda pode ser. Ela assentiu. Um gesto lento, frágil, mas cheio de verdade. E naquele gesto eu vi. Ainda tinha vida ali. Ainda tinha chama. Esperei a noite cobrir tudo com o manto do escuro. Fui até o galinheiro. Peguei o que a gente tinha escondido, o sabonete, o lenço, o bilhete que ela mesma tinha escrito tempos atrás. Vesti Violeta com todo o cuidado do mundo. Penteei os cabelos dela com os dedos, ajeitei a roupa como mamãe fazia quando a gente era criança. Ela me olhava em silêncio, com os olhos vermelhos, mas firmes. Não quero mais morrer, mana. Quero ir com você.
ela disse com a voz embargada. Segurei sua mão com força. A gente vai, e dessa vez é para nunca mais voltar. Pegamos a chave de Dona Hilda, ainda enrolada no paninho. Saímos descalças no escuro, com as mãos entrelaçadas, sem olhar para trás. A casa ficou para trás, pequena, fria, morta. A estrada parecia sem fim, mas cada passo era um renascimento. Era medo, sim, mas era também coragem. A coragem que brota quando não tem mais outra escolha, quando tudo que resta é lutar ou ser engolida. E então vimos a porta azul, aquela mesma que eu tinha desenhado na terra, aquela mesma que Dona Hilda tinha prometido. Meu coração disparou, bati devagar, mão trêmula, alma vazia. Dona Hilda abriu com um olhar que abraçava. Só isso, um olhar que dizia tudo. Entrem, meninas. A casa é de vocês agora. Entramos, com os pés sujos, com o corpo ferido, com o coração sangrando. Mas entramos. Pela primeira vez, entramos em um lugar onde o medo ficou do lado de fora. E ali, no chão de madeira quente, com o cheiro de café e de lar, eu soube. O pior tinha passado. Agora era outro tipo de dor. Uma dor que não vinha mais de fora. Mas também, pela primeira vez, era uma dor que eu pensava que podia ser curada. Os dias na casa da Dona Hilda corriam lentos, como se o tempo andasse com mais cuidado por ali. Era um lugar de paz, de chá quente, de lençol limpo e porta aberta. Mas dentro da minha irmã, o mundo continuava em guerra. Violeta não melhorava. O corpo estava ali, mas a alma parecia distante, em algum lugar que nem a minha mão alcançava. Ela passava horas sentada perto da janela, olhando o quintal como se fosse um lugar inalcançável. Tinha dias que aceitava o café, dias que não. Sorrisos vinham e iam como folhas ao vento. Dormia pouco, e quando dormia, gemia baixinho, como se estivesse fugindo de alguma coisa que morava nos sonhos. Acordava molhada de suor, com os olhos arregalados, e demorava a lembrar onde estava. Eu fazia tudo o que podia. Cuidava dela como quem tenta segurar areia com as mãos. Preparava o banho com ervas que Dona Hilda me ensinou, penteava seus cabelos cantando manso, deixava flores na cabeceira da cama. Às vezes, ela agradecia com um olhar. Outras, nem me via. Mas eu continuava. Porque amar é insistir mesmo quando a outra pessoa já quase se apagou. Comecei a notar que ela escrevia. Não em diários, mas em pedaços de papel dobrados com cuidado, que guardava na caixinha de costura. Nunca me deixava ler. Dizia que eram coisas para ela mesma. Quando insisti, ela me olhou com uma tristeza tão funda que eu recuei. Às vezes, escrever é a única forma de conversar com quem a gente foi antes de se perder, ela disse. Mesmo nas raras vezes em que sorria, havia um cansaço por trás. Um vazio. Um silêncio. Como quem finge melhora para não doer em quem cuida. Eu quis acreditar, quis ver progresso. Mas dentro de mim, uma parte sabia. Violeta não estava voltando. Estava se despedindo. Numa tarde abafada, Dona Hilda me chamou no terreno. Disse que um homem tinha aparecido perguntando da gente. Um conhecido da roça. Trazia recado dos nossos pais. Disse que papai estava doente, que queria ver a gente, que tinha mudado. Dona Hilda o mandou embora. Ninguém pressiona quem está aprendendo a respirar de novo, ela me disse. Voltei para o quarto e contei para Violeta. Ela não se surpreendeu. Apenas disse. Às vezes, eu sinto que eles têm um pedaço meu que nunca vou conseguir pegar de volta. Naquela noite, ela me pediu um tempo sozinha. Disse que queria pensar, escrever. Me abraçou forte antes de eu sair do quarto, como não fazia há muito tempo. Seus olhos estavam calmos, calmos demais. Na madrugada, acordei com uma sensação estranha. Fui até o quarto dela. Ela dormia, ou parecia dormir. Estava virada de lado, com a caixinha de costura bem perto do peito. Deixei ela ali, em paz. Mas a paz dela me deu medo. E foi assim que aquele dia terminou. Com a lua cheia entrando pela janela, o som dos grilos e o meu coração apertado,
sem saber que o adeus já tinha começado a ser escrito. O sol demorou a nascer naquele dia. O ar estava parado e até os passarinhos pareciam calar diante do que viria. Acordei com um aperto no peito, daqueles que não dá para explicar. Levantei devagar, os pés descalços tocando o chão frio de madeira. A casa estava silenciosa demais. Dona Hilda ainda dormia, e eu caminhei até o quarto da Violeta com o coração apertado. Bati levinho, como sempre fazia. Não houve resposta. Abri a porta devagar, o barulho da dobradiça parecendo gritar. Violeta não estava mais na cama. O travesseiro ainda tinha o afundo do corpo dela, e a coberta, meio puxada para o lado, guardava o calor da noite. No canto da cama, a caixinha de costura estava aberta, e sobre ela um envelope com meu nome escrito com letra caprichada. Pra você, mana. Meu corpo gelou. Peguei o envelope com as mãos trêmulas, os olhos já marejados sem nem saber o que vinha. Sentei na beira da cama e respirei fundo antes de abrir. O papel estava dobrado com cuidado, perfumado com aquele cheirinho leve de lavanda que ela sempre gostou. E a letra dela, redondinha, me partiu ao meio. A carta dizia: Mana, se você está lendo isso, é porque eu não consegui esperar. Eu tentei, juro que tentei. Cada dia que a gente passou aqui foi um fiozinho de luz, uma chance de respirar. Mas por dentro, eu ainda estava presa. Presa naquele chão sujo, naquela porta trancada, naquela voz que me mandava calar. Você foi meu anjo, minha única luz. Se eu aguentei até aqui, foi por causa do seu carinho, dos seus olhos dizendo, tô aqui. Mas tem dores que não cicatrizam, tem lembranças que gritam, mesmo no silêncio, e eu cansei de ter medo até dos meus sonhos. Não me culpa, mana, por favor, não me culpa. Eu sei que você queria me curar, e talvez, se o tempo fosse maior, a gente conseguiria. Mas dentro de mim, tudo se apagou. Eu não me reconheço mais, e eu preciso descansar. Cuida de você. Vive por mim se puder. Planta girassol no quintal, canta alto, ama com coragem, e lembra de mim quando o vento soprar leve e quente, como aquele dia no riacho. Eu vou estar ali, sempre. Te amo mais que tudo, Violeta. As lágrimas caíram sem controle. Eu chorei com um som que nunca tinha feito antes, um grito surdo, como se minha alma tivesse se rasgado de cima a baixo. Levantei num impulso e comecei a procurar por ela. No banheiro, na sala, na varanda, nada. Saí correndo para o quintal, o sol já nascendo devagar por entre as árvores. Foi Dona Hilda quem me encontrou, ajoelhada perto do riacho, o lugar onde Violeta costumava sentar em silêncio. O lenço dela estava lá, dobrado sobre uma pedra. Ela tinha partido, sozinha, sem barulho, sem alarde, do jeitinho que viveu depois da dor. Dona Hilda me segurou nos braços enquanto eu soluçava. Eu gritava o nome dela como se ela pudesse ouvir, como se pudesse voltar, como se o amor fosse suficiente para puxar de volta quem já se despediu. Passamos o dia em silêncio. Dona Hilda preparou um cantinho no jardim, com flores miúdas e pedrinhas brancas. Colocamos o lenço da Violeta ali, junto com a cartinha dela, agora dobrada e molhada das minhas lágrimas. A casa ficou vazia. O som dos passarinhos voltou, mas dentro de mim tudo ficou mudo. Eu andava pelos cômodos procurando algum sinal dela, uma sombra, um cheiro, um sussurro. Nada vinha. Só o eco da saudade e o peso da ausência. Demorei dias para conseguir ler a carta de novo, mas quando li, entendi que ela já sabia, que já estava decidida, e que o gesto dela não era fraqueza, era só cansaço. Um cansaço que eu agora carregava comigo, todos os dias. Comecei a escrever para ela, bilhetes que deixava no jardim, palavras que nunca tinha dito, medos que nunca confessei. E em cada uma delas, eu pedia perdão. Por não ter salvado, por ter acreditado que amor bastava. Mas também agradecia. Porque mesmo na dor, Violeta me ensinou sobre amor, sobre resistência, sobre a beleza que existe em pequenos gestos. E isso, nem o tempo, nem a morte vai apagar.
No fim de cada dia, eu olhava para o céu, procurava uma estrela mais brilhante e dizia boa noite, como a gente fazia quando era criança, encolhidas na rede. Hoje, toda vez que o vento passa forte e bagunça meus cabelos, eu fecho os olhos e sinto ela, como um sussurro doce, como um afago, e sei que de algum lugar minha irmã ainda vive, dentro de mim, no mundo, no tempo. Depois que Violeta partiu, o tempo virou outra coisa para mim. Deixou de ser contagem, deixou de ser pressa. Passou a ser memória. Cada manhã parecia trazer o cheiro do cabelo dela. Cada noite tinha o som abafado da risada dela, escondida no travesseiro. Não era mais saudade. Era presença constante. Era dor com nome. Nos primeiros meses, eu não quis sair da casa de Dona Hilda. Me escondia na varanda, deitada na rede onde a gente costumava balangar juntas. Dona Hilda não me forçava a nada. Só trazia chá, me olhava com olhos de quem já tinha vivido muitas perdas e dizia: "Um dia você vai se levantar, filha, e vai ser no tempo certo." E o tempo certo veio. Veio devagarinho. Numa tarde em que eu decidi molhar as plantas do quintal. Numa noite em que resolvi acender a lamparina e ler um dos bilhetes antigos da Violeta. Numa manhã em que ouvi o galo cantar e não chorei. Foi nesse tipo de gesto que percebi que a vida não tinha acabado. Tinha mudado. Comecei a ajudar Dona Hilda com as coisas da casa. Aprendi a costurar paninhos de prato, a fazer sabão com cinza e gordura, a cuidar das galinhas. Ela me ensinava tudo com uma paciência de quem sabia que o saber também cura. Aos poucos comecei a sair. Fui até a feirinha da vila, depois até a bica lavar roupa. As pessoas me olhavam com cuidado, como se soubessem da minha história. Algumas perguntavam por Violeta, e eu aprendia a responder com um sorriso triste e um "ela está em mim" todos os dias. Nunca mais fui a mesma, e não queria ser. Carregava uma saudade funda, mas também uma coragem que não conhecia antes. Comecei a escrever, pegava folhas soltas e escrevia cartas para ela. Cartas que depois enterrava no jardim ou guardava em caixinhas de madeira. Era meu jeito de continuar conversando com quem foi. Dona Hilda dizia que a dor não vai embora, mas muda de lugar. E ela tinha razão. A dor deixou de morar na garganta e passou a morar nas minhas escolhas. Escolhas que agora faziam sentido, porque tinham a marca do que Violeta me ensinou. Nunca mais tive medo do escuro, nem do silêncio, nem da saudade. Aprendi que viver não é esquecer, é lembrar com amor. É seguir com a voz da pessoa amada dentro do coração, guiando cada passo. Um dia, achei um caderninho antigo dela, escondido na gaveta do criado mudo. Tinha frases soltas, desenhos de flores, e no final, uma frase escrita com letra trêmula. "Se um dia eu não estiver mais, vive por nós duas." Aquilo me fez chorar de soluçar, mas também me fez levantar, porque era um pedido, um presente, uma missão. Hoje eu acordo cedo, cuido do quintal, ensino as crianças da vila a bordar e escrever cartinhas. Faço isso porque quero que elas aprendam o valor da escuta, do afeto, da memória. Vez ou outra, conto histórias. Não tudo, mas o suficiente para deixar uma semente em cada uma. Não tem dia em que eu não sinta saudade. Tem dias em que eu ainda me encolho no canto da cama e choro baixinho. Mas também tem dias em que eu danço sozinha no terreno, de pé no chão, sentindo o sol me abraçar. E nesses dias, eu sei, Violeta sorri de onde estiver. A morte levou o corpo da minha irmã, mas não levou o amor que ela deixou em mim. Não levou o que ela plantou. E é por isso que mesmo com o coração cheio de cicatrizes, eu sigo, um passo de cada vez, pela gente, por ela, por mim. Hoje já tenho meus cabelos todos prateados, a pele marcada pelo tempo e pelos silêncios que precisei guardar. Me chamam de Dona Josefina na vila. Às vezes esquecem que por dentro ainda mora aquela menina que brincava de corda com a irmã e escrevia bilhetes em folhas de caderno velho. Passaram-se tantos anos, mas eu nunca deixei de lembrar de cada detalhe. Porque tem coisas que o tempo não leva.
Tem pessoas que não saem da gente, mesmo quando já foram embora faz tempo. Moro ainda naquela mesma casa da Dona Hilda. Ela já partiu faz uns bons anos. Se foi do jeitinho que viveu, em paz, com as mãos deitadas sobre o colo e um sorriso sereno no rosto. Nunca esqueço das últimas palavras dela para mim. Você vai ser a raiz dessa casa agora. E eu fui. Porque aprendi com ela que acolher também é uma forma de salvar a si mesma. O jardim que ela cuidava agora é meu refúgio. Plantei os girassóis que Violeta sempre desenhava nos papéis. Embaixo deles tem pedrinhas com palavras escritas à mão. Coragem, ternura, lembrança, luz. Cada flor que cresce ali carrega um pedacinho das duas mulheres que me ensinaram que a força não está no grito, mas no gesto. Não está na ausência de dor, mas na escolha de continuar mesmo com ela. As crianças da vila sempre aparecem por aqui. Me chamam de vó, mesmo sem laço de sangue. Sentam no chão, escutam histórias, aprendem a bordar, a cozinhar com afeto. Eu conto histórias que falam de estrelas, de passarinhos, de irmãs que dançam ao luar. Nunca conto tudo, mas deixo que sintam o que deve ser sentido, porque às vezes uma semente de empatia plantada na infância pode florescer quando mais se precisa. Às vezes, quando o vento entra pela janela e bagunça minhas cortinas, eu sinto que é Violeta vindo me visitar. E fecho os olhos, e sorrio. Às vezes até falo sozinha, como se ela estivesse ali sentada no sofá, com a caixinha de costura no colo. Porque, de certo modo, ela está. Sempre esteve. Sempre vai estar. Já me perguntaram se eu sou feliz. E eu sempre penso muito antes de responder. Porque a felicidade, para mim, nunca mais foi barulhenta. Ela é mansa, serena, como um rio que aprendeu a contornar as pedras. Sou feliz, sim, mas sou uma felicidade feita de cicatriz, de memória, de superação, de amor vivido e perdido. Aprendi que nem sempre dá para salvar quem a gente ama, e que isso não é fracasso, é condição humana. Mas aprendi também que o amor que a gente dá nunca morre. Ele se transforma, se espalha, e às vezes volta em forma de flor, de sorriso de criança, de abraço inesperado. Guardo todas as cartas da Violeta num baú de madeira, junto com as receitas da Dona Hilda, os paninhos que bordei nas tardes de saudade e os bilhetes que as crianças deixam para mim. É meu tesouro, meu templo, minha história. Se eu pudesse dizer algo para quem ainda carrega dor no peito, seria isso. Não tenha pressa. A dor não é para ser vencida, é para ser compreendida. E a vida, mesmo depois das perdas, sempre encontra um jeito de florescer. Nunca igual, mas às vezes até mais bonita. A morte levou parte de mim, mas não me levou por inteiro, porque o que Violeta deixou em mim foi maior do que a dor que ficou. E hoje, cada passo meu carrega o peso da história, mas também o brilho da esperança. E se estou aqui, é porque escolhi viver por nós duas, pela que se foi e pela que ficou. E quando chegar minha hora, quero ir do mesmo jeito que Dona Hilda, com as mãos sobre o colo, o sorriso no rosto e o coração cheio de amor. E se algum dia alguém lembrar de mim, que seja dizendo: ela amou com coragem, ela sobreviveu com doçura. Ah, se você chegou até aqui, meu filho, minha filha, saiba que carrego uma gratidão imensa por ter me escutado até o fim. Essa história que dividi contigo não é só minha. É de tanta gente que já sofreu em silêncio, que já perdeu quem mais amava e teve que aprender a viver com as cicatrizes no peito. Se essa história te tocou de alguma maneira, vou te fazer um pedido. Deixa aí nos comentários uma palavra de carinho para mim. Às vezes, a gente precisa saber que não tá sozinha nesse mundo. Diz para mim, o que você diria para uma senhora como eu, que passou por tanto, mas ainda escolheu amar? E se puder, curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir uma história de coragem e se inscreve aqui nesse cantinho. Aqui a gente não conta só histórias, a gente costura alma com palavra. Com todo o meu afeto e um abraço de varanda, Josefina.